Olá, como estão? Então, vou tentar trazer aqui nesse vídeo, o primeiro vídeo que eu consigo fazer com com mais de 1 minuto e meio, que para mim é muito bom, porque é muito difícil conseguir condensar as coisas em 1 minuto e meio para tentar apresentar. Quanto mais esse projeto, né, que ainda está em construção, vai seguir. Mas enfim, a ideia aqui é trazer um resumo um pouco, do tema abordado no primeiro encontro, que seria as mitologias sobre o mundo. Eu vou trazer bem no tom, né, que eu pensei para o primeiro encontro, assim. A proposta é começar com uma música, até pegando um pouco, né, do que eu já escutei de referência, de alguns outros espaços, como, as reuniões do MST, que traz um pouco dessa questão da mística como uma forma de abrir os trabalhos. Então a ideia aqui é isso, trazer a cultura, trazer a música para poder abrir os trabalhos, as reflexões, pensando já nessa proposta de uma transmissão que não, enfim, que leve isso em conta, que traga esse saber também para o jogo. Então a música que eu pensei, né, para a gente começar, é uma música do Jorge Aragão, que chama Partido Alto. Eu vou colocá-la para tocar aqui, mas primeiro eu vou botar aqui para compartilhar. Pronto, agora eu vou colocá-la para tocar. Como é que vai ficar, ô nega? Diz que Deus que dá. Se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar. Chega, Deus dará. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ô nega, se Deus mandar. Como é que vai ficar, ô nega? Diz que Deus que dá. Se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chegar. Deus dará. Jesus Cristo ainda me paga um dia, ainda me explica como é que pôs no mundo essa pouca titica. Vou correr o mundo afora, dar uma canjica, pra ver se alguém se embala ao ronco da cuíca. Abraço pra quem fica, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ô nega, se Deus mandar. Como é que vai ficar, ô nega? Diz que Deus que dá. Se Deus negar, nega, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio, pele e osso simplesmente quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, eu dou pernada, eu nem me despenteio. Eu tô de saco cheio, diz que Deus dará. Não vou duvidar, amiga, se Deus mandar. Como é que vai ficar, ô nega? Diz que Deus que dá. Se Deus negar, nega, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia. Me deu muita saudade, muita preguiça. Deus me deu perna comprida e muita malícia, que é pra correr atrás de bola e fugir da polícia. Um dia ainda sou notícia, diz que Deus dará. Não vou duvidar, amiga, se Deus mandar. Como é que vai ficar, ô nega? Diz que Deus que dá, diz que Deus, que Deus, que Deus dará. Não vou duvidar, ô nega, se Deus mandar. Como é que vai ficar, ô nega? Diz que Deus que dá, que Deus, que Deus, que Deus dará. Não vou duvidar, amiga, se Deus mandar.
ficar, ó nega. Diz que Deus que dá, que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. Se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Diz que Deus que dá, que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. Se Deus mandar, como é que vai ficar, ó nega? Pensei nessa música para a gente pensar, inclusive, no poder dos mitos, para a gente refletir um pouco sobre o lugar dos mitos na nossa cultura. A música do Jorge Aragão, que ele traz um pouco, né? Acho interessante esse lugar de Deus, esse lugar da mitologia para articular um Deus que dá, um Deus que tira, mas também um sujeito se havendo com o que esse Deus dá ou não dá. Eu acho que ajuda muito a gente a trazer para reflexão isso que eu vou tentar abordar aqui, que é do lugar e do poder do mito, muitas vezes, né? Até que ponto, enfim, como é que esses mitos vão ajudando no manejo dos corpos na cultura. E aí eu trouxe aqui, vou trazer para a apresentação também, alguns slides mais bem sucintos mesmo, só para orientar e organizar um pouco das coisas que eu queria trazer para a gente conversar. O início da conversa, eu pensei da gente trazer um ponto que para mim é muito importante, que é quando a gente vai pensando sobre, depois da música de introdução, o lugar de fala, né? A gente pensando no mito, a gente também pensa um pouco sobre a narração desse mito, a proposta desse grupo é começar um projeto de reflorestamento do inconsciente, né? E o princípio disso é a gente entender que há um sujeito, né, e que esse sujeito é sujeitado ao seu inconsciente, ao seu contexto, e também, né, está em dinâmica de troca com ele. Assim. Então, pensar o lugar de fala, ao pensar numa transmissão, um espaço de troca, é sempre muito importante. Então, vou tentar apresentar de uma forma um pouco mais sucinta também o meu lugar de fala. Né, no e-book, quem conseguiu ler o e-book, que ficou como guia, que está na biblioteca, né, a partir do acesso lá no meu Instagram, Daniel Oliveira, psicanalista, vocês conseguem acessar a biblioteca do projeto e assim também o e-book, está numa pasta do Drive. Que lá tem um pouco da minha formação, meu currículo, um pouco do meu currículo, minha trajetória profissional. Aqui eu queria falar um pouco mais do meu lugar de fala, para além disso, sim. Né, eu enquanto um psicólogo, psicanalista, das primeiras gerações da minha família a acessar uma graduação, um curso superior, né, alguém que, de alguma forma, nessa busca pelo reflorestamento, pela anticolonialidade, a decolonialidade, tenta trazer para a prática algumas coisas do encontro que essa formação me trouxe, né? Alguém com uma trajetória de trabalho em CAPS, com um vínculo com a reforma psiquiátrica, uma direção importante para mim. Já trabalhei em instituição privada, internação psiquiátrica, hospital dia, trabalho no consultório já há mais de 10 anos também, a partir da psicanálise, da reforma psiquiátrica. Faço parte de um coletivo de escuta pública chamado Escuta na Praça. Acho que, a princípio, um homem e eu acho que é um pouco por aí, que eu vou me apresentar por aqui, sim, né? Um homem hétero, e é desse lugar que, de alguma forma, eu tento dizer, sim. Interessado nisso, né? Muito pelo que toca, inclusive, da minha trajetória e do que eu tenho da minha história, da minha experiência de trabalho. Por que eu pensei em trazer isso, né? Da gente, ao refletir sobre esse tema, refletir também sobre de que lugar a gente recebe esse tema. Porque para a gente pensar nesse processo de reflorestamento do inconsciente, a gente precisa pensar dos dados fundamentais da psicanálise, dessa teoria que surge a partir do acolhimento da resistência e da singularidade de cada sujeito no encontro com sua angústia, para pensar esse trabalho, mas um encontro sustentado num determinado espaço histórico-cultural.
né? São coisas que são muito fundamentais, desde dos conceitos fundamentais da psicanálise, né? Quando a gente pega para pensar, por exemplo, a pulsão, que é o trabalho da energia psíquica, né? A pulsão ela é um conceito que tem como base filosófica dois campos o encontro de dois campos importantes, né? É um conceito escrito pelo Freud, um neurologista, que se havendo com as dificuldades, os desafios para acolher o sofrimento mental no momento em que ele estava, de uma grande aposta na razão, de uma grande aposta na lógica racional, traz um pouco isso da pulsão que está para além dessa lógica, que encontra com ela, mas que vai para além, assim. Uma coisa que traz uma localização para o sujeito humano entre a natureza e a cultura, né, entre o fisiológico e o cultural. Isso é muito importante para a gente pensar, inclusive, de que lugar a psicanálise escuta o sujeito e seu sofrimento. Não é um escutar o sujeito e seu sofrimento que ignore esse contexto cultural, né? Não deveria ser, pelo menos, desde sua base fundamental. Mas também não é um escutar o sujeito que não leva em conta a materialidade e a concretude de seu corpo, né? Isso é muito importante nesse processo, né? E esse ser, esse sujeito, ele é pensado, né, a partir de uma articulação que, para além de assujeitado junto com esse assujeitamento, assujeitamento nesse sentido de que da ferida narcísica que a psicanálise traz, né? Que o Freud, quando ele fala das grandes resistências que a psicanálise iria enfrentar, ele traz esse problema da ferida narcísica, da perda do sujeito senhor de si. Na medida que ele estabelece o inconsciente e a pulsão, ele também estabelece uma percepção do sujeito que indica que a razão não está dando conta de gerir completamente seus comportamentos e suas ações. Existem mais coisas que interferem nisso e que precisam ser levadas em conta nessa escuta clínica. E nesse processo, para ele explicar esse processo, ele usa um pouco do conceito do narcisismo, que eu acho um conceito fundamental, que é um conceito que a psicanálise tem como fundamental para a gente pensar, inclusive, a constituição do sujeito. Nesse processo do sujeito, né, do bebê, na interação com a cultura, começando a se entender como diferente dessa cultura, né, depois como diferente do corpo da mãe, que ele vai se constituindo. O narcisismo nada mais é do que esse processo em que o sujeito vai se constituindo e, de alguma forma, marcando um lugar de diferença nos contextos e nas relações onde ele participa. Então, o narcisismo na psicanálise ele não é um defeito, né, como a gente escuta hoje numa narrativa que traz muito de uma questão, de um efeito colateral, de uma outra narrativa de leitura do ser, que é a narrativa neoliberal, que traz o sujeito como indivíduo, que eu vou trabalhar um pouco mais para frente, mas que o narcisismo traz um pouco disso, né, de que o sujeito vai se constituindo nessa interação com o meio, e a partir dessa interação ele pega algo e divide algo nesse processo de formação. O sujeito não é algo que está dentro de si, ele é algo que vai se constituindo nesse processo de relação. Tanto que o Freud, no Mal-Estar na Civilização, localiza o sofrimento mal-estar em três encontros. Né? Então, diz da relação. O encontro consigo, o encontro com o outro e o encontro com a cultura. E aí, nesse processo de se constituir, nessa relação com a cultura, nessa construção desse narcisismo, o sujeito ele vai também construindo as ferramentas para ele conseguir gerir essas interações. E aí a gente começa a poder pensar o mito, a realidade e a fantasia. A realidade, o acolhimento da realidade é um marcador fundamental para a psicanálise. O Freud, inclusive, chega a sustentar isso, né? No resumo autobiográfico, ele traz que, primeiro, que a psicanálise se institui no momento em que ela abre mão da hipnose, no momento em que a resistência
deixa de ser vista como um vilão a ser destruído e derrubado, mas passa a ser acolhido como uma ferramenta fundamental para se pensar o sujeito e para acolher esse sofrimento. E aí, nesse acolher esse sofrimento, a forma de lidar e de construir uma solução para esse sofrimento entra o sintoma, a fantasia, a realidade. Nesse sentido de que todo sujeito, num outro texto, ele traz perda da realidade na neurose da psicose, que chama o texto, todo encontro, toda narrativa sobre a realidade é uma narrativa de uma tradução a partir de um ponto de vista. Né? Tanto o sujeito, nesse texto ele articula, tanto o sujeito que se organiza a partir da neurose, quanto o que se organiza a partir da psicose, e pensa nisso, é se organizar a partir de o sintoma para a psicanálise, ele já é uma solução, ele já é um compromisso, né, do sujeito como uma solução possível que ele encontra para determinadas questões dos desafios desse encontro, né, dos desafios dessa entrada na linguagem, na cultura, né, desse processo. Nessa construção dessa saída, o sujeito vai também tecendo a sua fantasia, que nada mais é do que a ferramenta que ele tem para colorir o mundo e, de alguma forma, poder articular o seu desejo nesse mundo, né, poder articular o seu movimento, a gestão da sua opção nesse mundo, né? E daí uma questão fundamental, né, para a gente pensar. A ética da cura, ela iria numa direção de pensar a cura como um processo de destruição do sintoma, né? Como se para você estar curado, você vai conseguir limpar. Vem um pouco desse processo de higiene, de uma leitura higienista da saúde, de uma limpeza da doença, né? Na psicanálise, a gente já vai um pouco pela ética do sujeito, de que essa doença, esse sintoma, ele já é uma solução possível construída pelo sujeito. E a partir dessa construção, a gente vai poder trabalhar em cima dessa saída que o sujeito encontrou, dos pesos e das responsabilidades dela. E das construções possíveis, para que, de alguma forma, também essa solução não se torne também mais uma cola, uma alienação, algo que enrijeça o sujeito nesse processo. Né? Então, pensar tratamento e psicanálise é pensar na relação com o desejo, é pensar em como o sujeito está construindo a sua saída para articular esse desejo. E a ferramenta que ele tem para isso é a fantasia. Pode ser o delírio, né? Pode ser o fetiche, se a gente pensar numa estrutura perversa. Enfim, eu estou passando por alguns conceitos que precisam de um aprofundamento um pouco maior, mas eu acho a ideia aqui é passar um pouco neles mesmo, para a gente ir pensando e debatendo sobre eles mais à frente, né? E por que o desejo, por que a fantasia, por que essa realidade, né? Isso tem muito a ver com a forma como a psicanálise lida com a verdade, com uma filosofia que estrutura a psicanálise, traz essa relação com a verdade. A verdade não como essa ferramenta da natureza que a gente vai encontrar pronta e que uns têm e outros não têm, né? A verdade não como posse que estrutura um poder, mas a verdade é sempre permeada com um lugar de fala, um ponto de escuta, um inconsciente, uma cultura, uma forma de se observar e de se acolher. Né? A verdade, ela vem estruturada, né, isso de um conceito do Lacan, como uma ficção, porque o acesso nu e cru a ela não cabe dentro da linguagem do simbólico, que de alguma forma está para além disso, né? O simbólico, a linguagem, são ferramentas que a cultura humana construiu para conseguir interagir com isso, né? Então, já são ferramentas construídas, né? Tem um texto muito interessante em que o Lacan traz, inclusive, que a natureza é um conceito da cultura, né? A gente criou esse conceito, a gente nunca vai poder falar de uma natureza pura sem pensar que para falar disso a gente precisou criar a cultura para criar a linguagem, para a partir daí poder nomear a natureza, e é daí que a gente fala. É como a gente, de alguma forma, achar que a gente vai falar de um lugar que não passe por essa trajetória. A construção da cultura faz parte da trajetória da construção da compreensão que a gente tem sobre a natureza. Isso é muito importante. E aí a gente já vai começando a amarrar
a questão do mito, né? A questão das narrativas de interpretação sobre a realidade, porque é aí que a gente vai começando a perceber que o mito nada mais é que uma ferramenta para, de alguma forma, a gente poder traduzir dentro do que a gente puder e dentro do que a gente pôde, em cada momento da nossa história, em cada momento das disputas de poder da nossa história, para pensar no nosso estar nesse mundo, para pensar nos desafios que é encontrar com isso, né, que o Lacan traz como real, é impossível de ser plenamente representável, né? Isso que insiste em não se inscrever, né? E a partir dessa insistência, o desejo como direção, como uma forma que, mesmo que não se escreva, gera um movimento e algum trabalho possível. O som já traz um pouco disso, né? De um movimento e um trabalho possível para essa energia que está para além do que a gente pode compreender, mas que tem ação, né, fortíssima na nossa Constituição, né? E a partir daí, né, a gente pode pensar um pouco sobre o poder do mito. Para pensar sobre o poder do mito, pensei em articular essa música, inclusive, com um outro texto que eu acho muito interessante, de um antropólogo que trocava muito com o Lacan, que era o Lévi-Strauss, que ele tem um texto que chama A Eficácia Simbólica. Texto muito interessante, assim, que ele pega a partir de uma pesquisa de um outro antropólogo que foi pesquisar sobre o tratamento dos xamãs. Ele faz uma formação como xamã, nesse momento, né, em que a ciência, a partir da briga com alguns outros saberes tradicionais, vai tentando se legitimar e construir algum lugar de diferença a partir da construção de seu método, esses embates vão acontecendo. E essas pesquisas vão acontecendo. Esse antropólogo que o Lévi-Strauss pega para pesquisar, ele faz esse processo muito por aí, assim, entendendo que as práticas de cura dos charlatãs eram práticas de charlatãs. Então, ele ia estudar isso para provar que era mentira. E aí ele vai para estudar, um determinado momento ele se dá conta que, de fato, existe uma ficção ali, nesse processo, que tem como estrutura um certo convencimento, mas mas ele fica muito assustado ao perceber que funciona, que essas práticas de cura trazem processos de cura para as pessoas, tem efeito, essa é a eficácia simbólica. Na medida que as pessoas são... isso que diz um pouco de algo que hoje em dia a gente pesquisa, toda pesquisa de eficácia, eficiência de uma medicação passa pela pesquisa do placebo, né, de que na medida que o sujeito que está passando pelo tratamento acredita nesse tratamento, esse tratamento tem mais chance, esse tratamento passa a ter efeitos concretos sobre ele, né? Por isso que você pesquisa o placebo, né? Os dois sujeitos entendem que estão recebendo a mesma medicação, então você precisa saber qual a porcentagem de cura que aquele sujeito teve pelo fato dele acreditar no tratamento, e o seu corpo e sua subjetividade, a química do seu corpo, se organizar para esse processo de cura, e o que tem a ver com, de fato, o efeito químico daquela substância, né? É por isso que a gente ainda pesquisa isso também. Então, isso traz o poder do mito. E aí o Lévi-Strauss faz uma diferença muito interessante, né, que eu acho importante a gente pensar, inclusive, para sustentar essa questão da diferença da ética e da psicanálise. O xamã articula o mito, ele traz o sujeito dentro da sua comunidade para aplicar o mito que é cultuado e praticado e daquela comunidade. O psicanalista não. O dono do mito, no caso, na relação da psicanálise, é o sujeito. É a partir da sua construção e sua interpretação sobre a realidade que o processo de tratamento vai se constituindo. Isso é uma diferença ética muito importante, né, para a gente entender, inclusive, a posição de poder que o analista precisa ocupar nesse processo, né, que, de alguma forma, ele não vai controlar o processo e alienar o sujeito dentro do seu saber. Ele vai, a partir do saber do sujeito, tentar construir um espaço, um momento, um encontro que possibilite esse processo de tratamento, né? E aí pensar, né, quais mitos, de alguma forma, articulam essa possibilidade de uma relação com o saber
e com a verdade que não seja totalitária, é algo de uma ética importante para a gente pensar nesses processos. Né? Quando a gente entende que a ciência, ao mesmo tempo que ela traz a questão de uma metodologia para dar conta de alguns dos desafios de poder da construção do conhecimento, né? A metodologia ela existe para tentar barrar algumas dificuldades de vieses, de posição, e na leitura e na pesquisa, assim, ela traz uma pesquisa com uma hipótese sempre interrogável. A ideia da ética fundamental da ciência é uma ética nesse sentido. Só que muitas vezes ela vai se perdendo nesse processo de disputa de poder e vai começando, como Foucault bem nomeia, em determinado momento, nomeando quem é ciência e quem não é, num processo de disputa de poder, e nomeando que não é ciência aquilo que ela quer combater, por motivos políticos, econômicos, sejam quais forem. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Quando a gente escolhe dizer que essa teoria ela não tem valor, tem que ver o que está por trás dessa fundamentação e dessa metodologia. A proposta é que a metodologia científica ela traz uma articulação ética para essa interpretação. Só que o sujeito cientista ele tem suas questões, pode ter suas dificuldades de escutar também. E daí é algo fundamental para a gente pensar nisso. Isso tudo encontra muito um movimento filosófico, teórico muito importante, que é o movimento da teoria crítica, também conhecido como Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt, ela diante de um desafio, no momento daquele embate, né, em que o planeta está se dividindo numa disputa, numa guerra entre o comunismo, o socialismo e o capitalismo. Nesse processo de disputa, começa a se perguntar por que o capitalismo está ganhando, o que está acontecendo. Né? O que houve na teoria, né, marxista que não deu conta de ganhar esses embates nesse processo. E para pensar isso, eles trazem para dentro dessa reflexão, percebendo que pensar o sujeito que está nessa cultura é fundamental para pensar os debates de ideia, a psicanálise. E o texto fundamental dessa teoria é o texto de Teoria Crítica e Teoria Tradicional, do Horkheim, que ele traz um pouco dessa perspectiva ética da teoria crítica, que entende a teoria não como esse bem puro que o sujeito, que a gente conseguiu alcançar e que é intocável e que diz de uma verdade absoluta, mas a teoria como o produto dos embates políticos e de poder de sua época. Né? A teoria enquanto um produto disso. Assim. A psicanálise não precisaria construir conceitos como inconsciente e a pulsão se no seu momento histórico o debate entre razão e sentimento, razão e afeto não estivesse tão efervescente. Né, como se em um determinado momento em que a aposta na razão, vinda desse movimento do iluminismo, da Revolução Francesa, vinha apresentando alguns furos nos sintomas das histéricas naquele momento, que apresentavam sintomas que não tinham explicações nem puramente fisiológicas, nem puramente culturais, que tinham a ver com o encontro disso, e que passavam por uma razão um pouco diferente disso. Então, pensar a teoria a partir desse contexto é fundamental. Né? Quando a gente pensa em reflorestar o inconsciente, tem a ver com uma fundamentação. Por isso que eu fiz aquele vídeo dizendo que reflorestar o inconsciente, porque ele nunca deveria ter sido desflorestado. É pensar nas consequências desse embate e o que ainda faz sentido nas disputas de poder e no alcance de reflexões sobre a vida que a gente tem hoje. Né, nesse processo de uma certa idealização de uma teoria que se diz tradicional, em relação a uma teoria crítica, uma teoria que traga para a cena tudo isso que foi silenciado nesse processo. Né? Quando se conta uma história, se conta a história de quem ganhou os embates daquela época, porque é quem, de alguma forma, vai dominar a narrativa. Como pensar numa leitura de realidade que não tente dominar nem predar a narrativa. Essa é a grande direção anticolonial, né? A gente pensar numa narrativa, numa reflexão sobre a realidade, que tem muito a ver com isso que o Lévi-Strauss traz sobre a ética
do psicanalista da escuta do sujeito, né, de que não é o psicanalista colonizando a subjetividade do sujeito que ele atende, é o psicanalista utilizando de sua formação, né, sempre permanente, para poder possibilitar um espaço de escuta em que aquele sujeito possa lidar com as questões de sua realidade, né? E daí essa grande diferença, né, de pensar um sujeito inserido no contexto com esses debates, né, que com esses limites, e não um indivíduo que se basta em si, fechado em si, né? Não, a gente não vai pensar o sofrimento como um defeito químico da subjetividade. Pode ter questões químicas ali, tem muitas vezes também, mas essa questão química ela está inserida no sujeito, está inserida numa cultura, né? Não dá para fazer uma especialidade de ficar observando só isso sem observar todo esse contexto. Uma cultura que tem uma história, né? Uma história que foi transformando, né, aí esse último ponto que eu acho fundamental para a gente pensar nesse processo de reflorestamento, de anticolonialidade, desses saberes que foram silenciados, mas que trazem, inclusive por terem conseguido se sustentar por tanto tempo, fora da alienação dessas verdades que por tanto tempo a gente se alienou, trazem uma possibilidade interessante de uma posição diferente para escutar isso. E para pensar o nosso sofrimento nesse contexto, né? O que há desse sofrimento que tem a ver com essa cultura que nos intoxicou e o que a gente pode acessar nisso, né? Cultura é essa que tem como direção, na relação com as coisas, essa questão colonial predatória, né? De pensar, né, por que o desamparo, a ansiedade, a depressão, né? Por que estar aqui nesse momento tem sido um desafio tão forte? Por que esses sofrimentos que tiram o sujeito do seu tempo presente e o colocam no futuro, a partir da ansiedade, num passado, a partir de ruminações depressivas, por que isso se manifesta cada vez mais, né? Por que o desamparo é uma questão que aparece tanto na nossa clínica? Será que o fato da gente ter da gente ter construído uma cultura que entende a nossa participação no mundo a partir da posse, né, a partir da identificação pela posse, de que a gente possui o mundo e não pertence a ele, não está trazendo esse efeito colateral do desamparo, né, de que a posse não está dando conta desse pertencimento que a gente foi perdendo, porque na medida que a gente passa a possuir as coisas, a gente não pode mais pertencer a elas, né? Eu acho que isso é uma reflexão muito importante para a gente pensar. E aí, mas tudo isso foi construído a partir de uma história e de alguns embates, como eu já disse. E alguns textos trazem algumas dessas outras mitologias e narrativas que podem ajudar muito a gente a refletir sobre isso, assim, né? A gente entende, às vezes, muitas vezes, essa coisa do indivíduo, da razão, muito por um saber eurocentrado. Mas esse saber eurocentrado, ele tem uma descendência que não é muito falada, uma descendência egípcia, né, que tem uma interação com a descendência grega, né, que tem interação com o saber africano, né. Tem um livro muito interessante sobre as filosofias africanas que os autores trabalham muito isso, assim, sabe? De que houve um processo de encontros e desencontros desses saberes e dessas filosofias que foi sendo silenciado e que talvez caiba agora a gente repensar esse processo. E a ideia, bom, que eu trago é que a gente, a partir dessas reflexões, possa pensar e debater um pouco sobre isso, dessa psicanálise que está em construção, que já tem movimentos, né, muito intensos nesse processo de colonização dela, mas que exigem um processo de uma relação com o saber que diz de uma certa imersão e uma prática. Então, a gente poder se encontrar nesse espaço, né, que eu proponho aqui do grupo de estudo do Reflorestando Inconsciente, também com esse propósito, para que a gente possa recuperar um pouco dessas histórias, com essas referências, né, como Lélia Gonzalez, Fanon, né, e tantos outros,
para a gente poder pensar essa psicanálise que traz para a reflexão os desafios da interação desse sujeito com essa cultura, que tem tudo a ver com grandes debates que vêm acontecendo no nosso meio hoje. Bom, de uma forma um pouco sucinta, bom, isso seria o campo, algumas das reflexões que eu gostaria de pincelar para a gente passar. E aí, como é que a gente vai ler tudo isso? Como é que a gente lê essas reflexões, esses encontros dessas filosofias, essas interpretações de indivíduos e sujeitos? A gente lê a partir de uma lógica, a lógica que faz esse processo, na realidade, de tradução da leitura. E aí eu quis trazer um desenho para tentar ajudar a gente a compreender que há várias formas de se dinamizar esse processo de leitura. Tem a forma dicotômica, que a gente pensa no dentro e no fora. Verdade, falso, bom e mal, curado e doente, que é um pouco de um processo lógico mais arcaico, mas que ainda se torna muito forte nesses momentos em que as reflexões se tornam tão passionais, e que a gente precisa tomar cuidado com esse processo. A gente já tem uma maturação do pensamento lógico para a gente pensar, por exemplo, na dialética, que não tenta destruir as reflexões contrárias, mas sim botá-las para jogo, para de alguma forma construir uma síntese no seu encontro. Não é que um vai se tornar o outro, ou vai estar no outro, não, mas que as diferenças vão se encontrar e, a partir do debate, formular alguma síntese. E, além desse, a gente já avançou para o que hoje se diz dos conjunto nebuloso, que é a norma lógica utilizada para se pensar, inclusive, algumas questões da inteligência artificial e outros espaços de reflexão, da questão do pertencimento, não como está dentro ou está fora, da diferença se encontrando, não obrigatoriamente com a necessidade de síntese, mas com um trabalho, por exemplo, de porcentagem. Pode-se estar, em certa medida, inserido num processo, mas também em outros. Tem algo muito central para a gente pensar no conceito do inconsciente, desde Freud, de que o inconsciente acolhe as negativas, as contradições, elas coexistem nesse processo. Uma não precisa guerrear e dominar a outra, uma não precisa predar a outra. A gente pensar, isso aqui é algo que é importante a gente ir pensando devagarzinho. Sempre que a gente for refletindo sobre alguns temas, alguns encontros com as diferenças, pensando que a lógica tem pelo menos esses 3 caminhos, mas existem outros também. E aqui uma questão, para a gente dar uma ideia desse sujeito pertencendo ao seu momento histórico, de que, na medida que o sujeito, eu tentei fazer uma ilustração mesmo, assim, trazendo um pouco disso da ancestralidade desse processo da história, que vai e volta, de alguma forma interage, muda alguma coisa, mas também não deixa de permanecer com algumas essências dessa ancestralidade, e da interação do sujeito com isso. É sempre no encontro do sujeito, no momento. Tem uma frase muito interessante do Freud, que o Lacan recupera depois também, para dizer sobre o eu, que o eu há de se constituir onde havia o isso. Então, o eu está no presente, indo se constituir no futuro, na verdade, o eu não está, ele vai se constituir como herança passada de um isso, sabe, de um instinto, disso do real, disso que está para além do representável. Então, dá para a gente pensar no eu como esse processo dinâmico da interação de uma tentativa de síntese sempre desse encontro entre passado e futuro, no presente, no que se sente agora, na articulação com o presente, na articulação com sua história, com o seu contexto sociohistórico. Daí a importância de pensar nesse processo histórico para a gente trabalhar o sofrimento no nosso contexto. Bom, é isso. O próximo encontro é dia 23, a ideia é a gente aprofundar um pouco mais dessas discussões sobre os mitos, e a relação com os saberes da psicanálise para a gente pensar o sujeito nesse mundo. A minha ideia é trazer alguns exemplos também desses outros mitos que fazem parte desse contexto, e para a gente poder trocar e dar sequência desses debates.
Então é isso. Queria agradecer, enfim, dizer que estou à disposição, tem a minha página no Instagram, Daniel Oliveira Psicanalista, tem a página do Reflorestando Inconsciente também, que eu estou trabalhando, estou construindo, para a gente poder também sustentar esse espaço de troca e reforçar esse convite, para que vocês possam vir, para a gente poder trocar, para a gente construir esse encontro, né? A proposta aqui eu estou mais apresentando um resumo dos conteúdos que eu pensei em trazer para o grupo, para poder, enfim, de alguma forma, dar uma direção para isso, para vocês poderem ir pensando, já acessando alguma coisa que eu quero trocar com vocês aqui no grupo. Então, fiquem à vontade para se inscrever, para entrar em contato, tanto pela página, enfim. É isso. Um grande abraço e até breve.